DS. Uma das coisas que eu adoro ensinar aos meus alunos de Yale é que a alocação de ativos explica, na verdade, mais de 100% dos retornos em investimentos. Como assim? A razão é que, quando você opta pela previsão do comportamento do mercado, isso lhe custa dinheiro. Não é algo que se possa fazer a custo zero. Toda vez que você compra ou vende, você paga um corretor. Portanto, existe um derrame em taxas e comissões pagas, o que reduz os retornos globais. E o mesmo é válido para a seleção de segurança. TR. Então isso nos leva de volta aos fundos de índice e à abordagem passiva nos investimentos. DS. Isso. Os gestores ativos cobram taxas mais altas, prometendo superar o mercado, mas vimos que, quase sempre, trata-se de uma promessa falsa. Pode-se adotar uma abordagem passiva e acabar possuindo todo o mercado. E é possível comprar o mercado inteiro por uma taxa muito, muito baixa. TR. Quanto? DS. Menos de 20 pontos base. E isso pode ser feito por meio de um fundo mútuo oferecido pelo Vanguard. Então, se você conseguir implementar seu investimento com fundos indexados de baixo custo, passivamente gerenciados, será um vencedor. TR. Não há cobrança de taxas e não se está tentando superar o mercado. DS. Além disso, há outro benefício: seus impostos serão menores. Isso é um grande feito. Um dos problemas mais graves na indústria de fundos mútuos, que está cheia de problemas graves, é que quase todos os gestores de fundos de investimento se comportam como se os impostos não tivessem importância. Mas os impostos são importantes. Os impostos são muito importantes. TR. Existe alguma conta maior do que os impostos em nossas vidas? DS. Não. E isso remete à importância de aproveitar cada oportunidade de investimento com o benefício fiscal que você puder. Você deve maximizar suas contribuições se tiver um 401(k) ou um 403(b), no caso de trabalhar para uma organização sem fins lucrativos. Você deve aproveitar todas as oportunidades de investimento com o recurso do diferimento de impostos. TR. Como podemos configurar uma alocação de ativos mais eficiente? DS. Qualquer novato no mundo da economia provavelmente já ouviu esta frase: não existe almoço grátis. Mas Harry Markowitz, que as pessoas chamam de pai da teoria moderna do portfólio, diz que a diversificação é um almoço grátis. TR. Por quê? DS. Porque, seja qual for o nível de retorno, se você diversificar, poderá gerar esse retorno com um risco menor. Ou, seja qual for o nível de risco, se você diversificar, poderá gerar um retorno maior. Então, é um almoço grátis. A diversificação aprimora seu portfólio. TR. Qual é a diversificação mínima necessária? DS. Existem dois níveis de diversificação. Um está relacionado com a seleção de segurança. Se você decidir comprar um fundo de índice, estará diversificando o máximo possível, porque possuirá todo o mercado. Essa é uma das maravilhas do fundo de índice, e é uma das coisas sensacionais que Jack Bogle propiciou aos investidores dos Estados Unidos. Ele lhes deu a oportunidade de comprar todo o mercado, a baixo custo. No entanto, pela perspectiva da alocação de ativos, quando falamos em diversificação, estamos falando em investir em várias classes de ativos. Existem 6 que eu considero realmente importantes: ações dos Estados Unidos, obrigações do Tesouro Norte-Americano, obrigações do Tesouro Norte-Americano protegidas contra a inflação TIPS, ações estrangeiras de mercados desenvolvidos, ações estrangeiras de mercados emergentes e fundos de investimentos imobiliários REITs. TR. Por que você escolhe essas 6 e não outras? E qual é a alocação do seu portfólio? DS. As ações são o núcleo dos portfólios com horizonte de longo prazo. Obviamente, as ações são mais arriscadas que os títulos. Se o mundo funcionar do jeito que deveria funcionar, as ações produzirão retornos superiores. Após períodos razoavelmente prolongados de tempo, e não exatamente dia após dia, ou semana após semana, ou, até mesmo, ano após ano, as ações deveriam gerar retornos mais elevados. Eu tenho um portfólio espantalho na minha contabilidade, e 70% dos seus ativos são ações ou equivalentes a ações, e 30% são renda fixa. TR. Vamos começar com a parte das ações do portfólio, os 70%. Uma das suas regras para diversificação é nunca ter nada que ultrapasse os 30%, correto? DS. Sim. TR. E onde você coloca os primeiros 30%? DS. Em ações dos Estados Unidos. Uma das coisas que eu acho realmente importante é que nunca deveríamos subestimar a resiliência da economia norte-americana. Ela é extremamente poderosa. Independentemente de quantos políticos tentem estragar tudo, há uma força subjacente em nossa economia. E eu nunca vou querer apostar contra isso. TR.
Por esse motivo, você deu um peso maior, 70%, no sentido do crescimento. Não apenas na economia dos Estados Unidos, mas também em negócios globais ao redor do mundo. DS. E aí, provavelmente, eu coloco 10% em mercados emergentes, 15% em mercados estrangeiros desenvolvidos e 15% em fundos de investimentos imobiliários. TR. Fale sobre os 30% de títulos de renda fixa. DS. Estão todos em obrigações do Tesouro. Metade são títulos tradicionais. A outra metade está em TIPS protegidas contra a inflação. Se você comprar obrigações comuns do Tesouro e a inflação disparar, vai acabar perdendo. TR. As pessoas ficam confusas com isso, infelizmente. DS. Quando comecei em Wall Street, lembro que, nas primeiras reuniões com clientes, eu sussurrava para mim mesmo de vez em quando: as taxas de juros sobem, os preços caem. Eu não queria me confundir. Teria sido muito embaraçoso. TR. Um investidor individual consegue ganhar dinheiro no mercado atual? DS. Essa é a beleza de ter uma estratégia de longo prazo de comprar e manter. É por isso que se promove a diversificação. Não sou suficientemente esperto para adivinhar o rumo dos mercados. No fim dos anos 1990, as pessoas diziam: por que passar por todas essas dificuldades para diversificar seu portfólio? Bastaria ter comprado o S&P 500. E o que elas estavam fazendo? Buscando a melhor classe de ativos, que vinha a ser o nosso mercado acionário. E elas disseram: tudo o que você fez foi perda de tempo. Mas essa foi a experiência norte-americana. E não é a única experiência no mundo. Se, no início da década de 1990, você fosse um investidor japonês que tivesse colocado todo o seu dinheiro no mercado japonês, no fim dos anos 1990, você estaria na miséria. Você nunca terá um retorno equivalente ao melhor retorno da classe individual de ativos, e nunca poderá saber como aquela classe de ativos se comportará antes do fato consumado. TR. O que você diria para os membros da geração do Baby Boom, aqueles que chegarão à aposentadoria em um futuro não muito distante? DS. Infelizmente, acho que a maioria dos indivíduos não tem ideia de quanto dinheiro é necessário economizar para sua aposentadoria. Eu realmente me preocupo quando vejo inúmeras pessoas olhando para seu 401k e dizendo: tenho 50 mil ou 100 mil dólares, isso é muito dinheiro. Mas se estamos falando em financiar uma aposentadoria, não é tanto dinheiro assim. TR. Muitas pessoas não conseguirão se aposentar quando tiverem vontade. DS. A única maneira de as pessoas chegarem ao lugar certo é se informando. Fico sensibilizado por você estar tentando ajudar as pessoas a obter o conhecimento de que elas precisam para tomar decisões inteligentes. TR. Sei que você passou por momentos difíceis de saúde. Qual é o seu próximo plano? DS. Cerca de um ano atrás, fui diagnosticado com câncer. Eu nunca tive uma lista de desejos para realizar antes de morrer. Não queria abandonar tudo e sair viajando pelo mundo. Eu queria continuar fazendo o que pudesse para apoiar a universidade. Gerenciar o portfólio de Yale até onde eu pudesse fazê-lo. E é isso que estou fazendo. Eu amo meu trabalho. TR. Isso é incrível. DS. Para mim, Yale é uma das grandes instituições do mundo. Se eu puder fazer qualquer coisa para torná-la um lugar mais sólido e melhor, então talvez eu faça diferença. TR. David, obrigado. Foi extraordinário. Tenho a sensação de que estive em Yale assistindo a uma aula sobre elaboração de portfólio. DS. Você esteve.